Deuteronômio 17 é um capítulo da Bíblia que contém várias leis que Moisés deu aos israelitas antes de sua morte. As leis tratam de uma variedade de tópicos, incluindo a escolha de um rei, o julgamento de casos difíceis e a adoração a Deus. Uma das leis mais importantes de Deuteronômio 17 é a lei da escolha de um rei. Moisés disse aos israelitas que eles não deveriam ter um rei como as outras nações. Em vez disso, eles deveriam ter um líder que fosse escolhido por Deus. O rei deveria ser um homem piedoso que conhecesse e obedecesse à lei de Deus. Ele deveria ser um homem que defendesse os pobres e os oprimidos e que governasse com justiça. Outra lei importante de Deuteronômio 17 é a lei do julgamento de casos difíceis. Moisés disse aos israelitas que, se eles tiverem um caso que é difícil de julgar, eles devem levar o caso ao sacerdote ou ao juiz. O sacerdote ou o juiz deve julgar o caso de acordo com a lei de Deus. Deuteronômio 17 também contém uma lei sobre a adoração a Deus. Moisés disse aos israelitas que eles devem adorar a Deus apenas no Monte Sião. Eles não devem adorar a Deus em nenhum outro lugar. Moisés também disse aos israelitas que eles não devem fazer ídolos. As leis de Deuteronômio 17 foram dadas a Moisés por Deus para ajudar os israelitas a viver uma vida justa e piedosa. Essas leis são ainda relevantes hoje e podem nos ajudar a viver uma vida melhor. Um dia, um homem chamado Saul estava pastoreando ovelhas em Ramá. Ele era um homem piedoso e temia a Deus. Um dia, o profeta Samuel veio a Ramá e encontrou Saul. Samuel disse a Saul que Deus o havia escolhido para ser o novo rei de Israel. Saul ficou surpreso, mas ele aceitou o chamado de Deus. Saul foi um bom rei no começo. Ele governou com justiça e defendeu os pobres e os oprimidos. No entanto, com o tempo, Saul começou a se desviar de Deus. Ele se tornou orgulhoso e arrogante, e ele desobedeceu às leis de Deus. Um dia, Samuel foi a Saul para repreendê-lo por suas ações. Samuel disse a Saul que Deus estava retirando a sua autoridade como rei. Saul ficou muito triste, mas ele sabia que merecia isso. Saul continuou a governar Israel, mas ele nunca foi o mesmo depois disso. Ele morreu em batalha alguns anos depois. A história de Saul é um lembrete de que todos somos responsáveis por nossas ações. Se nos desviarmos de Deus, podemos sofrer as consequências. Mas se nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, Ele está sempre pronto para perdoar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Obrigado, fique com Deus.